E agora no nosso segundo bloco, aqui gravando a leitura orante do dia 30, hoje, quinta-feira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, obrigada. Em tempos de tanta tribulação, de tanta ofensa, de tanta malcriação, de tanta falta de amor por Ti, em tempos de tanta coisa que te ofende, Senhor, nós queremos Te amar, nós queremos Te amar, nós queremos ser a esposa perfeita, nós queremos ser a igreja que Te reconhece, que Te louva. Obrigada, meu Deus. As leituras que a igreja nos traz hoje, elas estão continuamos na carta de São Paulo aos Romanos. Que carta maravilhosa. Dediquem um tempo a ler. Deus te dá 24 horas. Quantas horas você dá para Deus? Vamos pensar sobre isso? São Paulo, as cartas de São Paulo são maravilhosas, mas eu estou verdadeiramente encantada com esta carta aos Romanos. Ela é tão presente, ela é tão atual. E ela serve perfeitamente para nós, para vocês verem que espiritualmente o mundo não mudou muito. Talvez tenha até piorado. Mas o que São Paulo falava aos Romanos, ele fala hoje para nós também. Então, a primeira leitura está na carta de São Paulo aos Romanos, 8, do 31 ao 39, continuando a de ontem, que eu gravei hoje. O Salmo é o 108, 109, e o Evangelho está em Lucas 13, do 31 ao 35. E é muito providencial que esta seja a leitura de hoje, porque essa leitura vai falar de modo muito especial. O Espírito Santo vai nos tocar de modo muito profundo sobre o amor. O amor me ama. O amor me ama, mas ele me ama tanto que eu fico com vergonha da minha humanidade diante desse amor tão maravilhoso. E por que é providencial que seja hoje? Porque estamos em tempos de celebrar a luz e não as trevas. Estamos em tempo de celebrar o amor e não o ódio. Estamos em tempo de celebrar a unidade e não o egoísmo. Estamos em tempos de louvar a Deus por ter nos dado seu Filho que derramou o último sacrifício por nós, que foi o sangue do próprio Filho. Nenhum sacrifício mais, por amor a Deus, não pode ser derramado como foi o de Jesus, que foi o último por nós. O sacrifício que hoje entregamos a Deus são nossas dores, nossas fraquezas. É uma abstenção da carne para algo que me provoca um vício. Mas o último sacrifício de sangue foi feito pelo próprio Filho de Deus por nós, para a nossa justificação. Justificar é o amor de Deus por nós que nos torna justos diante dele. Justificar é nos salvar para que sejamos justos diante de Deus. O amor me ama. O amor me ama. Dia 30, vamos refletir sobre isso. Na primeira carta, São Paulo, ele vai falar, continuamos a carta, naquele louvor do amor a Deus, do amor de Deus por nós e do nosso amor que devemos ter por Ele. E aí São Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele terminou a outra parte dizendo, todas as coisas concorrem para o bem daqueles
que amam a Deus. E aí ele continua dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos viver dias de combate. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como o brado de São Miguel, quem como Deus? Ninguém. Deus é aquele que entregou o seu próprio Filho por nós. Se Ele fez isso por nós, o que mais, qualquer coisa mais Ele é capaz de fazer, Ele pode fazer. Como que Ele não nos dará as coisas que Ele deseja, os planos dEle? Se Jesus é o Filho tão amado e Ele nos criou para ser imagem e semelhança de Jesus, somos nós os filhos amados. Por isso nós também precisamos passar pela agonia, pela dor. Por isso nós também somos muitas vezes submetidos ao sofrimento que nos depura a carne, para que o nosso espírito se eleve. Quem poderá nos separar do amor de Deus? É Deus quem nos justifica, é Deus quem nos salva e nos torna santos, justos. É Deus que nos torna justos diante dele. Isso é ser justificado. Jesus Cristo ressuscitou e Ele está à direita de Deus. É Ele quem intercede por nós. Quando dizemos ninguém, quando Jesus diz ninguém vai ao Pai senão por mim, é tão maravilhoso. Por isso que Nossa Senhora fala para a gente obedecer a Jesus, porque é Jesus que leva as orações ao Pai. Por isso que nós pedimos ao Filho, para o Filho pedir para o Pai. Uma mãe que pede para um filho e um filho que pede para o pai, não pode ter erro, não pode. É tão maravilhoso. Quem nos separa do amor de Cristo? Uma dificuldade, São Paulo vai perguntar, uma dificuldade, uma tribulação, uma agonia? E aí a gente pergunta nos dias de hoje, a ganância, a corrupção, a mentira. O que hoje me separa de Cristo? A arrogância, a prepotência, a soberba, a vaidade, a falta de compreensão, a ira, a desobediência. Quanta coisa pode nos afastar do amor de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Quem pode nos separar do amor de Deus somos só nós. Quando deixamos brechas para o inimigo nos fraquejar, para o inimigo nos fazer achar que Deus nos abandonou. Nunca. Ele está onde ele sempre esteve. O filho pródigo, quando foi embora de casa, o pai ficou onde ele sempre esteve. E o filho sabia o caminho de volta. E ele voltou para casa. O filho afastou e o filho voltou, porque o pai permaneceu onde estava. Quanta coisa linda, gente. São Paulo nos lembra, então, o salmo que diz: por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Por amor a Deus, somos entregues à morte o dia inteiro. Morremos um pouco para o mundo, mas ganhamos a vida no céu. Em todas as coisas, somos mais que vencedores pela virtude. São Paulo fala com a gente. Somos mais que vencedores pela virtude de Deus, aquele que nos amou. A virtude daquele que nos amou nos faz vencedores. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá. Por isso temos a liberdade
A liberdade é decisão, liberdade não é fazer tudo. Liberdade é decidir o que é necessário fazer. Davi, então, ele fala: contra mim a boca do inimigo se abriu. Davi está ali na lamentação, na dificuldade, né? Falaram mentiras em discursos de ódio. Olha o que Davi está passando. Eu dei o afeto e eles me acusaram. Mas isso parece com tanta história atual. Muitas vezes nós damos afeto e somos devolvidos com acusação. Mas quantas vezes nós somos acolhidos e nós devolvemos com ingratidão, com acusação, com levantamento de falso testemunho? Que palavra para nós hoje. Davi continua dizendo: eu, porém, orava enquanto ele era acusado. Ele rezava por aqueles acusadores. Nós temos essa grandeza hoje de fazer isso. Deus me deu a graça de eu fazer isso outro dia no trânsito. Uma pessoa que me ofendeu tanto no trânsito. No primeiro momento vem a reação do mundo. Mas o Espírito Santo, com toda generosidade, trouxe uma oração. E tudo que eu fiz no resto do caminho foi rezar por aquele que me ofendeu. E eu quero pedir a Deus que a gente exercite isso. Tantas e tantas vezes mais, porque tantas e tantas vezes mais seremos ofendidos. Será que alguém que serve aqui na igreja já passou por isso? Um irmão já te ofendeu? Um irmão já te deixou triste? E aí o que você fez? Rezou por esse irmão ou abandonou o serviço? Uau! Eita, até Davi hoje está, forte. Eles pagaram o bem com o mal, o amor com o ódio. Que triste, né? Esse relato de Davi, mas ao mesmo tempo que indicação, né, do caminho, porque São Paulo está dizendo do que poderá nos separar do amor de Deus. Vem Davi e nos diz: me acusaram, mas eu rezava. Porque esse é o nosso caminho, né? O pecado de Adão e Eva nos separou de Deus. O que pode nos separar de Deus? O pecado. Mas veio Jesus e nos uniu a Deus de novo. E é de lá que eu não quero mais sair. E eu te convido a não querer também. A desejar nessa noite que tanta coisa pode estar se levantando contra nós, que o amor seja a sua maior arma de combate contra aquele que quer discórdia, medo, opressão. Que o amor seja sua arma de combate. No Evangelho, vão dizer para Jesus: Herodes vai tentar te matar, sai daqui. Fiquei pensando, gente, Jesus indo para Jerusalém, a terra de Deus, a terra que Deus separou para os filhos dele. E aí quando Jesus entra, o filho, falam para ele ir embora, porque aquele que dominava queria matar ele. Quem nós pensamos que somos? Quanta arrogância, meu Deus, quanta arrogância. E aí Jesus, claro, ele diz: eu expulso demônios, faço curas, hoje e amanhã. Jesus está dizendo: eu não vou embora. Não vou embora. Hoje e amanhã eu expulso demônio, faço curas. No terceiro dia, olha, o dia que ele chegou, o amanhã e no terceiro dia. No terceiro dia eu terminarei minha vida. No terceiro dia,
a promessa de Deus vai se cumprir. Não por vontade de Herodes. Jesus está deixando bem claro. Eu não vou morrer porque Herodes me condena. Eu vou morrer porque é o meu Pai que me espera. Porque Ele me mandou para salvar esse monte de gente que está aqui agora me acusando. Como a gente escuta, né? Como a gente já escuta. Eu já acreditei em Deus, hoje eu não acredito mais. Triste. Que triste. Glória a Deus que um dia, se um dia fomos assim, hoje não somos mais. E aí então, ele vai dizer, é necessário que eu caminhe, mais uma vez, olha o que Jesus vai dizer, é necessário que eu caminhe hoje, amanhã e depois de amanhã. 3 dias, novamente, ele está dizendo. Para que eu morra. Jesus falou novamente que em 3 dias ele vai morrer. Mas depois ele vai falar que em 3 dias ele viverá. Ele vai dizer, em 3 dias reconstruirei o templo. Não o templo físico, mas o templo do coração. E então, essa reflexão, né, que São Lucas deixa aqui pra gente, em que muitas vezes somos recebidos como estrangeiros num lugar, mas precisamos entender que a nossa essência é onde Deus quer que a gente esteja. Deus queria que Jesus estivesse ali, não era Herodes. Jesus foi com suas próprias pernas, sabendo tudo o que ele ia passar. Glória a Deus por essa palavra, que coisa mais maravilhosa. O amor me ama e leva esse amor às últimas consequências. Eu peço a Deus que nós possamos fazer valer a pena cada passo de amor que Jesus deu por nós. Cada passo de amor, entregue por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.